Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Traga atualizações para vocês no Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo na segunda-feira pelas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Thiago Mendes, teve uma conversa, uma reunião ali entre os representantes do jogador com a diretoria do São Paulo. É bem importante também dizer que o diretor de futebol, Carlos Belmonte, disse que não tem nenhuma negociação em andamento, né? Uma conversa ali para saber a situação. Fato é que o Thiago Mendes, para fechar com o São Paulo e vir para cá, já na sexta-feira, no fechamento da janela, teria que diminuir consideravelmente seus salários nesse ano de 2025, aí receber um montante maior em 2026 e depois 2026 receber lá luvas maiores, aquela coisa toda, premiação, quando você assina o contrato, né, e tudo mais. Então, assim, teria que ser dessa maneira. Claro que é uma situação um pouco mais complicada, atípica, mas o São Paulo vê uma brecha com o aval, né, com o aval daquela parceira que está fazendo ali o recondicionamento financeiro do São Paulo, quando o presidente Júlio Casares falar em apertar o cinto, né? Então, tendo o aval da questão financeira, do departamento financeiro, da diretoria financeira do São Paulo, aí você tem uma conversa. A questão é que o tempo é curto. Enquanto isso, São Paulo deve subir o Negruti da base, né? E óbvio que o Zubeldia vai buscar soluções ali para o jogo de segunda-feira contra o Novo Horizontino, a quarta de final do Campeonato Paulista. Obviamente ele pode buscar alternativas, mas já sabendo se pode ou não contar com o Thiago Mendes, por exemplo. Se vai ter o Thiago Mendes pro restante da temporada aí, para os próximos 2 anos. Pelo menos a tendência é essa, né? De um contrato de 2 anos com o Thiago Mendes. Enfim, é uma novela que deve se arrastar até quinta-feira à tarde no máximo, né? Não vai se arrastar até sexta, porque aí tem o limite da inscrição, aquela coisa. São Paulo não vai correr esse risco aí de ficar até a última hora, o fechamento da janela, tendo prazo ali de inscrição, correndo essa situação toda. Então esse é o estágio, né? O Thiago aceitar essa redução, aceitar essa condição do São Paulo e essa liberação do jurídico e do financeiro para esses trâmites serem feitos. Pode acontecer, tem uma chance boa de acontecer, mas ainda não dá para cravar que vai andar essa contratação do Thiago Mendes. Há uma vontade dos dois lados, mas isso precisa dar uns passos, e esses passos serão importantes. E aí a grande novidade do dia foi que o Ferreirinha treinou com bola junto com os companheiros, ele que está fora aí há 4 partidas, desde o empate com a Inter de Limeira, por conta de um problema na coxa. Além dele, o Alisson, que foi preservado dos 2 últimos jogos, o Enzo, que também ficou fora da última partida, todo mundo em campo, inclusive o Negruti, que subiu aí da base profissional, foi campeão da Copinha, tinha ganhado férias e agora voltou e já está fazendo parte aí do elenco profissional do técnico Luiz Zubeldia como uma opção depois da lesão do Pablo Maia. E aí me vem a grande notícia do dia, por assim dizer, apesar de ser uma novela que vem se arrastando desde o ano passado. Mas informações dão conta de que o São Paulo entrou em contato novamente com o Thiago Maia para tentar contratar o volante para Thiago Mendes. Eu falando do Thiago Maia, que está aí em outra situação com o Santos, falando do Thiago Mendes no São Paulo, que já jogou no São Paulo, vocês se lembram bem, e desde o ano passado vem aí com conversas com o São Paulo. Na segunda-feira, o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, tinha dito que não há nada em andamento, nenhuma negociação em andamento, e que o substituto do Pablo Maia está no elenco do São Paulo. Ele continua com esse mesmo discurso, mas tanto o GE quanto o UOL deram as notícias aí de que essas conversas foram abertas novamente. Só lembrando, o Thiago Mendes tem contrato com o Al Rayyan do Catar até junho deste ano, pode pedir uma antecipação, pode vir para o São Paulo, só que até sexta-feira a janela fecha, então São Paulo tem que correr contra o tempo se quiser de fato contratar o jogador. E além disso, os altos salários do Thiago Mendes que estão sendo aí o grande entrave para essa contratação. Segundo o PVC, no site UOL, um caminho estudado aí é trazer o jogador com um salário mais baixo neste ano, mas fechar um contrato de 2 anos com ele. Nesses 2 próximos anos, aí sim, o salário seria dissolvido em luvas e tudo mais. E aí, vem ou não vem, gente? Negruti e Thiago Mendes. O Thiago Mendes ainda não veio. É bom vir ou não? É bom, lógico que é bom. O São Paulo precisa de jogador. Ainda titular mais... ou ele ainda seria um... Pode até ser titular, porque o Alisson
vira e mexe tá machucado, o Pablo Maia tá fora, um cara que... Não, São Paulo tem dinheiro pra isso? Não tem dinheiro. Aí que tá. Não tem. Não. Se tivesse dinheiro... Futebol é engraçado, né? Não tem dinheiro e fica contratando. Aliás, se a gente fosse mesmo firme nessa história aí, pouquíssimos clubes poderiam ficar contratando, né? Por exemplo, ninguém sabe de onde vem o dinheiro do Santos para contratar tanta gente. O próprio Corinthians, quando contratou no passado, também cheio de dívida e contratando. Mas não tem que ter E agora o São Paulo... Agora não, São Paulo. Põe quem tem falado do Corinthians. O São Paulo com dificuldade financeira, publicamente, isso Sim, é externada. dito, externada, com direitos de imagem atrasados alguns meses. Trouxe E aí o Oscar. vai tentando trazer jogador, contratar. Tá faltando alguma coisa mais séria aqui no Brasil. Eu só creio que acho que as contratações do São Paulo, nesses últimos anos aí, tem falhado muito. Tem jogadores aí que nem jogaram. Tem jogadores que chegaram aí, Dinamarca, e trouxeram, não jogaram. Tem que ser jogadores pontuais, jogadores que vão chegar. Não dá, né? Dinamarca não dá, Tem que ser jogadores pontuais, jogadores que vão jogar. Jogadores que vão fazer a O diferença. menino do Palmeiras, que é titular hoje, veio da Dinamarca. Dinamarca? Mas ele não é dinamarquês. Não, O duro é ser o cara lá. dinamarquês mas e jogar eu- aqui no São Paulo. Então, eu creio que o São Paulo precisa, sim, trazer jogadores e peças importantes que hoje é necessário. No setor de meio campo, precisa de jogadores, sim. O Negruti é pra tapar a brecha aí, porque não tem mais volante, né? O São Paulo tá sem primeiro volante, então trouxe o menino aí pra compor o elenco e de repente Mas pinga até também uma tem que ter oportunidade. calma com o garoto, né? Claro, tem não que pode- ter calma com o garoto. não pode chegar como Salvador. Exatamente, Porque a senão pressão quebra. é grande. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e Evangelos Marinax. Se o acordo entre Tricolor e o magnata grego for fechado, São Paulo terá direito a dinheiro para investimento também no futebol profissional. Confesso que fiquei surpreso com essa notícia. Durante o programa do Nicola dessa terça-feira, um dos espectadores perguntou se o São Paulo não poderia usar um pouco dos 100 milhões de dólares que serão investidos pelo Marinax em 5 anos para reforços do time principal. Consultei uma pessoa de São Paulo que tem negociado diretamente com os representantes do Marinax sobre esse contrato. E a resposta foi, abre aspas, sim, há uma parte que será destinada ao CNPJ do time profissional. Não há valores definidos, mas já faz parte do acordo, fecha aspas. Ou seja, São Paulo vai se beneficiar com atletas das categorias de base e também com uma pequena parte, não dá para imaginar que será a maior parte, para reforços também no time de cima. A avaliação e o Marinax foi convencido da necessidade desse aporte no time de cima, porque o São Paulo vai precisar estar em grandes competições, em Libertadores da América, eventualmente classificado para disputas internacionais, para que os jogadores da base sejam valorizados. Só para arrematar de vez em relação ao São Paulo, Thiago Mendes vem ou não vem para o Tricolor? Contei para vocês que foi o staff do Thiago Mendes quem afirmou que as negociações estão em estágio avançado e de que ele pode ser contratado até essa sexta-feira. Já o departamento de futebol do São Paulo, por meio de Carlos Belmonte, assegura que não existe negociação. Pelo menos para agora, Thiago Mendes, se virar reforço, chegará apenas no mês de julho. São Paulo com problemas para o fim de semana, porque o Pablo Maia está machucado, e agora o São Paulo tenta juntar moedinhas ali, pega ali, tira daqui, ou vem aqui, para tentar viabilizar a contratação do Thiago Mendes, que é um desejo antigo do São Paulo, mas era muito caro, tem concorrência, o que ele pediu é uma grana, o São Paulo não tem dinheiro, como todo mundo sabe, mas está tentando aí uma engenharia financeira para viabilizar a contratação. Quem quiser auxiliar aí o São Paulo pode pagar também uma grana, ajudar, fazer o que quiser. Fato é que está difícil, mas o São Paulo está tentando viabilizar a chegada do Thiago Mendes, Arnaldo. Essa expressão engenharia financeira eu ouvi na minha vida toda como repórter, mas desta vez, de fato, acho que a alcunha de engenharia financeira ela vale, ela está correta. Porque, de fato, para conseguir contratar um jogador a mais, mesmo que o Thiago Mendes seja jogador livre daqui a alguns meses, né? Daqui a poucos meses, seu contrato acaba lá no Catar, o São Paulo tem todas as travas, né, para fazer movimentações de contratação, aquisição de jogadores. Para colocar o Thiago Mendes na folha de pagamento, precisaria tirar mais alguns jogadores do que já tirou 17. Tira mais que tá pouco, né? Exato.
E aí a contratação está sendo, a tentativa de contratação, ela já existia há muito tempo, né? O Casares levou o Thiago Mendes lá para o CT conversar com o Zubeldia, com a mulher do Thiago Mendes, levou o casal para ver o jogo do São Paulo em Itaquera. O Casares, vamos lá, fazer o parênteses, depois a gente volta para a engenharia financeira, tá? Se vocês me permitem. O Casares, que a gente fica aqui cobrando explicações financeiras, econômicas, e por conta desse ano todo complicado do São Paulo, de fato está atuando pessoalmente em contratações do São Paulo nessa temporada. Talvez pela mesma situação complexa que o clube tem. Então, com o Oscar, ele ficou lá chavecando o Oscar e tudo mais, o Oscar, não sei o que lá, tá lá, vai lá, visita o Oscar e tal. O olho que o Vessa cobrou da questão do Palmeiras, olha o Casares tem feito. O Wendel, desde a Copa América, quando o Casares foi o chefe da delegação, ficava falando, Wendel, o ano que vem, quando acabar o seu contrato, lá o Wendel. O Cédric, empresário Bertolucci, o Casares com as ligações com o Bertolucci. Cédric, tá disponível, precisam de um lateral direito, vamos testar o Cédric. E agora o Thiago Mendes é a mesma coisa, um movimento que começou lá atrás, no ano passado, como eu te falei, de apelar como o Thiago Mendes, o Wendel, e Lucas lá atrás ao São Paulinismo do jogador. Você entende, Tironi? Assim, olha, e a boa vontade do empresário. E a engenharia, vamos voltar à engenharia. A contratação do Thiago Mendes está sendo tentada lá na Galápagos. O que é a Galápagos? É quem controla o fundo de investimento de São Paulo, FIDIC. Então, só com a aprovação da Galápagos e todos os passos, e aí o empresário, o Thiago Mendes e o jogador precisam aceitar, ou seja, eles não vão poder receber praticamente nada do contrato nesse ano, um pouco a partir do segundo semestre, e o outro lá na frente, é que pode ser feita essa contratação, né? Então, Então, esse limite financeiro bem rígido, ele torna qualquer situação, qualquer reposição um parto. O São Paulo talvez não tentasse essa engenharia financeira nesse momento se o Pablo Maia não tivesse machucado e operado. A questão do Thiago Mendes tornou-se mais urgente, né? Tem uma diferença entre São Paulo e Palmeiras até o dia 28. O Palmeiras tem 25 milhões de euros para depositar hoje na conta do Barcelona. O São Paulo tem que falar para a Galápagos se ele pode pagar o Thiago Mendes em 15 prestações e mais não sei o que lá, mesmo sem custo de direitos. É fogo, velho. É uma outra realidade. Parece outra divisão. Mas a prática, né? Isso não sei se o São Paulo consegue fazer isso até sexta-feira. Se não, talvez só para depois. Isso se o Thiago Mendes não quiser jogar em outro clube que faça uma proposta melhor. Ele já tem propostas melhores. O Wendel tinha proposta melhor, inclusive do Corinthians, e não quis. O Oscar tinha propostas melhores. Eles quiseram jogar no São Paulo, né? E se o Thiago Mendes for reforço do São Paulo, é porque ele vai querer bastante jogar no São Paulo e aceitar condições pouco usuais, mediadas por um fundo de investimento. Enquanto tudo isso acontece, o Negrutti, que volta das férias da Copa São Paulo, volta a treinar com o elenco profissional. Esse está inscrito no campeonato, é da posição do Pablo Maia e vai estar à disposição aí do Zubeldia nos próximos dias. O Luiz Gustavo deve voltar a poder jogar se o São Paulo se avançar na semana que vem. O Ferreirinha está voltando hoje também aos treinos. O Alisson já voltou aos treinos. Então o São Paulo tenta recuperar e tapar os buracos para ter um time forte contra o Novo Horizontino na segunda-feira, já com o fechamento da janela, sabendo se conseguiu fechar ou não o Thiago Mendes. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor tenta fechar a contratação do volante Thiago Mendes até amanhã. Até porque a janela de transferência fecha, né, pessoal, nessa sexta-feira. E após a lesão do Pablo Maia, que deve ficar fora dos gramados entre 4 a 6 meses, o São Paulo busca mais um volante no mercado. Conta no momento apenas com o Luiz Gustavo, né, pessoal, que sofre muito com lesões.
Tem o Marcos Antônio, que está emprestado apenas até o meio do ano. Tem o Alisson, o Bobadilha. O Lisieiro não deve mais vestir a camisa do São Paulo. Ele tem contrato apenas até junho, mas não quis renovar, né, com o Tricolor. E o Luan, né, pessoal, também não deve mais vestir a camisa do São Paulo. E o Tricolor busca algum clube para ele. E na minha opinião, né, se o São Paulo conseguir fechar com o Thiago Mendes, vai ser um ótimo reforço. Mas o São Paulo não pretende, né, pessoal, investir no momento nesse jogador, até porque ele tem contrato apenas até o meio do ano, né, com o Ryan. E se ele não vir agora, vai assinar um pré-contrato para chegar livre no mercado, né, no meio do ano. E o atacante Ferreira foi a grande novidade do São Paulo no treino de campo de ontem, na reapresentação do elenco após a terça-feira de folga. O jogador, que havia ido ao CT da Barra Funda no dia anterior para trabalhos com a preparação física, treinou com bola junto ao elenco pela primeira vez. A expectativa é que ele esteja à disposição para o jogo das quartas de final, né, contra o Novo Horizontino nesta segunda-feira no Morumbi. Ferreira perdeu os últimos 4 jogos por uma lesão na região posterior da coxa direita. Além dele, outro jogador integrado ao elenco foi o volante Negruti, que volta das férias pós-títulos, né, da Copinha e agora faz parte do elenco principal. Então, sem Pablo Maia, né, e ainda à espera de Luiz Gustavo, que só deve estar pronto para um eventual semifinal, o treinador Luiz Ubeldia ganhou uma nova opção para o meio-campo. Então, a ótima notícia aí, né, pessoal? O atacante Ferreirinha deve estar disponível para esse jogo das quartas de final contra o Novo Horizontino na segunda-feira. E o Jorge Nicola, né, pessoal, trouxe a informação que o empresário grego Ângelos Marinakis deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. E um pouco dessa quantia, né, pessoal, deve ser para o time de cima. O Tricolor conseguiu convencer, né, pessoal, o empresário grego, que tem que investir no time de cima também para o São Paulo se manter disputando Libertadores e Copa do Brasil e assim utilizar mais os garotos da base, né, pessoal, para ter mais valor. Mas aí que eu pergunto, né, pessoal, do que adianta tudo isso se o São Paulo tem um treinador que não gosta de utilizar a base? E na minha opinião, não adianta alguns comentaristas, alguns torcedores falar que tem que dar o tempo para esses jovens que não sei o que não faz sentido. Se ele não testar o Rian Francisco, o Ferreira, o Mike nesse Campeonato Paulista, vai testar onde? No Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil. Então, na minha opinião, o Zubeldia é sim um treinador que é contra a base. Ele gosta apenas de jogadores mais experientes, né, pessoal? Inclusive, ele pediu a contratação do atacante da Ponte Preta, né? O Jean Dias, de 34 anos, sabendo que tem o Henrique Carmo, né, pessoal? Tem um Ferreira no elenco. Então não dá para entender, né, pessoal, o Zubeldia. E o São Paulo garantiu, né, cerca de 44 milhões em premiações no Campeonato Paulista com a classificação para as quartas de final. Na classificação geral, o Tricolor ocupa a 5ª posição e mesmo em caso de eliminação nesta fase, assegura este valor. Vale destacar que os 44 milhões corresponde à cota por ser cabeça de chave e disputar, né, o estadual. Mas o Tricolor espera, né, pessoal, chegar pelo menos até a final do Campeonato Paulista. No planejamento do ano também inclui ficar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro e chegar pelo menos nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Assim, o São Paulo espera fechar com superávit de mais de 44 milhões de reais no fim da temporada. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!